Opa, tudo bem com você? Hoje eu vou te mostrar um produto que eu estou chamando de réplica perfeita. Mas isso não quer dizer que ele tem a mesma qualidade dos AirPods originais, tá? Claro que não, né? Isso seria impossível para uma réplica e nós sabemos disso. Eu estou chamando assim porque visualmente os fones são exatamente iguais aos AirPods originais. Tem as mesmas escritas na case e nos fones. E até a própria caixa dele tenta simular a caixa original. E uma coisa eu te garanto, qualquer pessoa que olhar para esses fones dirão que são originais. Como eu disse, é claro que ele não tem a mesma qualidade dos originais, mas é um bom fone e bem em linha com outras réplicas, tá? Inclusive, ele também está na minha tabela comparativa de fones Bluetooth. Dá uma olhada lá na descrição e baixa ela para te ajudar a decidir qual o melhor para você. Se ficou interessado, eu deixei o link dele aqui na descrição. Como de costume, você vai saber todos os detalhes desses fones. Eu vou falar sobre as especificações, a bateria, conexão, as funções, vou falar sobre a qualidade de áudio, delay. Você também vai ouvir uma gravação para poder avaliar a qualidade do microfone deles. Então assiste esse vídeo até o final para você saber se é o que você está procurando ou não, beleza? Aqui no canal eu costumo mostrar detalhadamente tudo o que você precisa saber sobre um produto, porque assim você vai ter certeza do que vai receber em casa antes mesmo de comprar. Nada pior do que esperar um bom tempo e quando finalmente chegar, não ser o que você esperava, né? Por isso, se inscreve no canal ativando o sininho, que aqui eu tiro todas as suas dúvidas. Se por acaso faltou alguma coisa nesse vídeo, basta deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Então, não esquece de deixar o seu like e vamos pro vídeo. Bom, como você pode ver, essa caixa tenta sim simular a caixa original, tá? Com todas as informações como se fosse original da Apple, com o símbolo da Apple, a marca dos AirPods, aqui na parte de baixo também, e aqui essa imagem é em alto relevo, tá? É um tanto mal feito assim se você visualizar de perto. Então vamos abrir a caixa. Bom, o manual já vem aqui também da mesma forma. Se você olha assim, você acha que são igual aos originais, mas quando você abre, você vai ver que está tudo em chinês. Mas beleza, eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo, você não precisa dessas informações aqui. Aqui os fones já vêm com um plástico aqui mais parecido com os originais também. Você pode ver que aqui atrás tem escrito igual aos originais. E aqui embaixo o fone de carregamento também igual ao fone da Apple aí, com o mesmo conector. Bom, ele tem o mesmo tamanho dos originais, como eu te falei, a pessoa não vai conseguir saber se você está utilizando um fone original ou não. Pode ver que ele tem as escritas também do lado de dentro da case e também aqui no fone as escritas na parte de baixo dele também. O Bluetooth dele é 5.0 e pode ser utilizado a uma distância mínima de 10 metros. Você pode usar ele para fazer seus treinos, pode suar, ele tem uma certa resistência à água também. Igual aos originais, ele não é à prova d'água, tá? Você não pode mergulhar com ele. Em relação ao conforto, também tem o mesmo conforto, porque é puramente o design. E no link que eu deixei aqui na descrição, você tem como escolher se você vai comprar somente os fones, do jeito que eu comprei aqui, ou se você vai comprar ele com uma case, uma capinha de silicone e um saquinho para você carregar. Eu particularmente não uso e não compro, eu sempre compro somente os fones assim. Muita gente me pergunta por ser réplica dos AirPods se ele é compatível com Android. Ele é compatível sim com todos os dispositivos. Ele suporta o carregamento sem fio, o tempo para carregar a case é com o mesmo padrão dos outros de 1 hora, e o tempo para carregar os fones aqui dentro da case é em torno de 50 minutos, também um padrão aí entre as réplicas. E muita gente me pergunta se é preciso conectar ou se eu preciso apertar esse botão para ele poder carregar. Não, você simplesmente coloca ele aqui dentro e ele já vai estar carregando. A duração da bateria foi de 3 horas seguidas de uso contínuo, com volume ali numa média de 80%. Bom, e para conectar, basta abrir a case. Ele vai abrir um pop-up para conexão, não são os seus AirPods, isso só aparece na primeira conexão que você vai fazer. Ele pede para você clicar em conectar e segurar no botão traseiro. Segura pressionado. Beleza, já está finalizando a conexão. Esse é o nome que eu tinha colocado nele, de AirPods réplica perfeita. Então se eu fechar, ele vai desconectar. E se eu abrir agora, ele já conecta automaticamente, sem eu ter que pressionar o botão traseiro novamente. Tá aí, esse pop-up mostra uma carga de bateria aqui, mas isso não é real, você vai perceber que ele vai ficar variando o tempo todo. A forma de você saber se a bateria está acabando ou não
você pode se orientar sim por esse pop-up ou pelo widget de bateria do iPhone, porém, saiba que a carga não é real também. Mas quando a carga da case está bem baixa ou dos fones, ele vai ficar variando o percentual dele ali no vermelho, então não se preocupe com isso, tá? Com o tempo você vai entender como é que funciona essa bateria dele. Bom, vou retirar aqui os fones. Bom, e aqui a gente tem algumas funções. Eu posso renomear ele, como eu disse, eu coloquei esse nome de AirPods Réplica Perfeita, até para poder diferenciar dos outros Bluetooth que eu tenho conectado aqui. Você pode configurar o que ele vai fazer com os dois toques. No lado esquerdo, eu posso configurar para ele reproduzir ou pausar, passar para a próxima música, mudar para a faixa anterior ou desativar essa função. Posso fazer isso com o lado esquerdo e com o lado direito. E eu posso também desativar a detecção de uso automática. Essa detecção de uso ela funciona, é um pouco lenta, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas se eu desativar ela, ela vai continuar funcionando. Pelo menos nesse fone aqui, continuou funcionando. Eu ativando ou desativando, não mudou em nada. Mas se por acaso você comprar esse aqui, é bom você fazer esse teste, e pode ser que na sua unidade isso funcione normalmente. E aqui nessa opção a gente pode escolher qual lado do microfone que ele vai utilizar. Como eu já falei em outros vídeos, eu sempre deixo em automático, porque a gente pode estar utilizando ou o lado esquerdo ou o lado direito sozinho, e isso, para mim, não faz nenhum sentido a gente escolher qual lado que vai utilizar aqui, sendo que se a gente utilizar ele alternadamente, ele tem que utilizar o microfone daquele lado que a gente está utilizando, né? Então, eu recomendo sempre deixar no modo automático mesmo. Bom, agora eu vou colocar uma música para te mostrar as funções. Bom, vou dar o play na música. Vou testar aqui primeiro o lado esquerdo. Vou simular que ele está dentro do meu ouvido. Quando eu retirar, ele pausa a música. Quando eu coloco dentro do ouvido, ele dá o play na música novamente. Um toque, ele pausa a música. E mais um toque, ele volta a música. Isso é uma função nova, tá? Nos outros fones não tem, que é a questão do um toque. Esse aqui é bom porque ele tem mais essa função. Então ele tem a função de um toque, 2 toques e 3 toques. Então de um toque ele pausa, 2 toques é o que a gente pode configurar. Está configurado para chamar a Siri. Chamou a Siri. Eu vou mudar a configuração. Vou colocar que eu quero que ele pausa. 2 toques. Pausou. 2 toques, voltou. Não faz sentido porque um toque já é para pausar, certo? Então vou colocar para a faixa anterior. 2 toques. Voltou para o início da música. E para a faixa anterior. Em 3 toques ele vai diminuir o volume no lado esquerdo. Diminui o volume. Diminui o volume. Vamos para o lado direito. Lá dentro do ouvido. Um toque. Ele pausa. Um toque. Ele dá play na música. 2 toques está configurado para chamar a Siri. Chamou a Siri. Vou mudar aqui para próxima faixa. 2 toques. Ele passa para a próxima música. E 3 toques. No lado direito, ele vai aumentar o volume. E aumentou o volume. Para atender ou encerrar a ligação, basta um toque em qualquer dos lados. Para rejeitar a ligação, a gente precisa segurar pressionado. Se você segurar pressionado aqui por volta de 3 segundos, ele vai rejeitar a ligação. E para resetar, é o mesmo procedimento que eu já mostrei aqui no canal. Eu vou deixar no card aqui em cima o link do vídeo se você quiser saber como resetar esses fones. Bom, ele tem uma qualidade de áudio muito boa também, tá? O grave não é tão forte, mas tem um som claro e é muito bom para ouvir música. Mais uma vez eu sugiro você dar uma olhada na minha tabela comparativa, que você vai ver as notas que eu dou para esse fone e para os outros e poder comparar, e assim você vai conseguir avaliar bem qual que é o melhor para você. Quanto ao delay, ele tem um delay perceptível, mas você precisa prestar bem atenção para você conseguir perceber esse delay. É pouca coisa, mas é um pouco mais do que o SkyPods Pro, por exemplo. E quanto ao microfone, para você poder avaliar a qualidade do microfone, eu vou colocar agora um áudio para você ouvir, que foi gravado utilizando os dois lados. Veja como ficou. Esse áudio que você está ouvindo agora foi gravado utilizando os fones réplicas perfeitas dos AirPods da Apple. Assim você vai conseguir avaliar a qualidade do microfone e comparar com outros fones que eu já mostrei aqui no canal. Bom, como você viu, é um fone bem em linha com as melhores réplicas que eu já testei aqui no canal. Se você não conhece, eu estou falando do SkyPods Pro e do i90.000 Pro. Eu sugiro você dar uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que é um comparativo entre esses dois.
mas esses fones têm o diferencial de ter todas as escritas e por isso é bem difícil diferenciar de um original. Além de que ele também tem a função de 1, 2 e 3 toques. Eu gostei muito, mas um aspecto ou outro que eu comentei ao longo desse vídeo precisa ser avaliado para tomada de decisão. Se você está na dúvida, mais uma vez, dá uma olhada na minha tabela comparativa. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar na sua dúvida. O link dela vai estar aqui na descrição e também o link para a compra desses fones. Eu sei que muita gente estava esperando o review dessa réplica perfeita, então comenta aqui embaixo o que você achou desse fone, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal ativando o sininho, um abraço e até o próximo vídeo.